rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Fábio. A noite no céu são estrelas que brilham, meus olhos que brilham também. Descobrem no céu mil sinais que cintilam, sem ver todas elas, porém. São muitas moradas no espaço infinito, são lares distantes daqui, são sóis de energia, cercados de vida, em mundos a evoluir. São tantas moradas, são outras pousadas de almas irmãs como eu. São educandários interplanetários, moradas do reino de Deus. São tantas moradas, são outras pousadas de almas irmãs como eu. São educandários interplanetários, moradas do reino de Deus. Em paz. Tanto roguei a paz consoladora durante os meus amargos sofrimentos, elevando a Jesus meus pensamentos, que recebi a paz consoladora. Sentindo-me feliz, ditosa agora, nessas paragens de deslumbramentos onde terminam todos os tormentos que inundam de amargor a alma que chora. Jesus, doce Jesus, meigo e bondoso, quanto agradeço a paz que me concedestes ao meu viver tristonho e doloroso. E desse lindo oásis encantado, canto de luz dos páramos celestes, bendito o vosso amor ilimitado. Alta de Souza. Com esse lindo poema de Alta de Souza, contido no livro Parnaso de Além-Túmulo, nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma semana aqui, nesta segunda, iniciando mais um momento de reflexões, de análises, a respeito de temas que nos atravessam a existência e que são tão importantes para as nossas vidas. Assim agradeço mais uma vez a companhia de todos em mais uma semana, em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Hoje estaremos abordando sobre um assunto trazido em forma de metáfora, mas que fala de determinadas circunstâncias que nos perpassam a existência e que são extremamente dolorosas para nós, porque nos tomam às vezes todas as forças, todos os sentidos, e que diz respeito à travessia do deserto em nós. Vamos trazer a partir da reflexão trazida por alguns irmãos, pensar a respeito dessa experiência do deserto em nós e o que ele simboliza. De início, nós vamos trazer algumas falas
de Rosando Klingen, que é um psicólogo, palestrante espírita, que nos fez, né, que tem uma de suas obras muito bonitas, por sinal, chamada O Tempo do Auto-Encontro. É uma obra lindíssima e que fala a respeito da experiência do deserto. É uma metáfora, mas que fala sobre aqueles momentos em que nos sentimos extremamente sós, no enfrentamento das nossas angústias, das nossas dores existenciais. Essa experiência do deserto, às vezes transmutada sob períodos longos de tristeza ou de solidão, onde às vezes as nossas bases de segurança, as nossas certezas, elas caem e, não nos restando outra alternativa, se nos apresenta uma experiência de vazio. E nesse momento, nessa experiência do vazio, o que podemos extrair? Então me permitam ler um trecho da própria introdução desse livro do Rosando Klingen, que diz o seguinte: o deserto revela-se como símbolo de uma obliquidade transcendente, ou seja, o que não possui paralelo de comparação, já que ele é um lugar de se perder e de se achar, de estar só e de não sentir-se só, da falta para o encontro da essência e do silêncio, para ouvir o ensurdecedor barulho das nossas inquietações. A experiência do vazio provocada pelo deserto, por fim, é compreendida como uma experiência de necessidade, da busca de todos que estão passando por profundas experiências e transformações espirituais, sempre a nos arremessar numa completa sensação de falta, um buraco que denuncia que necessitamos de algo mais. É aquele momento em que às vezes nós nos encontramos na vida bastante reflexivos, porque aquilo que abraçamos até então, de fato não nos preencheu a essência. Então, diante desses momentos de reflexão, onde parece que nada mais nos preenche, e aí somos abatidos por esse sentimento de vazio, vem-nos a reflexão: o que fazer? E agora, Senhor, o que me resta? Olho para os lados e o que percebo é um imenso vazio, uma imensa solidão. E nesse instante, quando isso se abate em nós, é um momento profundo e profícuo para que possamos acessar em nós a verdadeira essência. Voltando a essa metáfora do deserto, lembremos, no deserto nós vivemos experiências climáticas extremas. Ou nós temos o sol causticante, quase insuportável do ponto de vista humano, mas também experienciamos no deserto um frio desolador. Experiências de um clima extremamente limitante, de profundo frio, em que às vezes precisamos estar fortemente agasalhados para podermos suportar o frio do deserto. Mas em determinado momento, no sol dilacerante que consome e que é causticante, precisamos às vezes nos despir ou tirar as densas camadas e vestirmos-nos de modo a suportar também o calor e a proteger-nos dos seus raios tão fortemente incidentes sobre nós. Assim, no campo emocional, somos nós em alguns momentos. Vivemos experiências de dor tão profunda, tão imensa, que às vezes temos a sensação de que não vamos suportar. E nessas oscilações profundas, que nos arrebatam às vezes as forças, que nos limitam no campo do entendimento, nesse deserto que nos faz perceber que estamos solitários em determinados conflitos existenciais e que não nos basta a companhia de alguém, porque são decisões, são sentimentos vividos por nós solitariamente. Assim adiante, nas suas reflexões,
Rossando Clige nos acrescenta: as nossas necessidades são muitas, é bem verdade. O mundo nos faz sentir necessidade de dinheiro, necessidade de beleza, de poder, mas são necessidades que, em grande medida, quando mal experimentadas, só aumentam o nosso vazio. Se existe algo de que realmente necessitamos, é um sentido mais transcendente para a vida, sobretudo de fraternidade, de simplicidade, de perdão, de gratidão. A imagem de um deserto ressalta a realidade inexorável do vazio. Por isso, a narrativa do deserto, em vários momentos de textos bíblicos, desempenha um papel central que nos remete aos nossos próprios desertos, nas muitas visitas que fizemos e faremos a ele, de tempos em tempos. Refletir sobre essa falta, esse deserto simbólico no qual Jesus esteve, alude às nossas próprias experiências de falta, de necessidades e de ansiedades. Lá, nesse deserto, mergulhamos no profundo desconforto da ambiguidade e da incerteza, uma busca por se reconhecer e se aceitar na falta. O deserto deixa isso claro, sem espaços para fantasiar ou para projetar nos outros as nossas sombras, as quais temos de reconhecer, aceitar e transformar. Nessa experiência do vazio que é desoladora, que representa às vezes momentos de muita aflição em nós, porque vem nos invadir o peito como esse imenso vazio, como se apresentasse diante de nós um imenso buraco. E aí o que nos resta? Diante dessas certezas que até então atendiam às nossas necessidades, mas que de repente parece nos não atender mais. Mas é diante desse imenso vazio que fazem brotar as mais profundas e profícuas reflexões. E aí Rossando Clige complementa: é exatamente nesse momento, quando não há ninguém, tudo falta e percebemos nossa incapacidade de preencher nossos vazios sozinhos, que percebemos algo maravilhoso e reconfortante. Lá, no deserto, jamais estivemos sós. Entrando conosco desde o primeiro passo que damos na areia escaldante, até a hora em que desfalecemos pela ausência de tudo e de todos, finalmente encontramos aquele que tudo preenche e dá significado à vida: Deus. Por isso, o deserto se torna a condição experiencial por excelência do cristianismo e para um encontro com a divindade que sempre nos assiste, jamais nos abandona e de nós nunca desiste. Esses momentos de extremo deserto, de extrema penúria, onde não conseguimos encontrar no solo dos nossos próprios corações a paz tão desejada e almejada, é quando nesse instante, nessa solidão do deserto, quando sentimos que estamos no nosso limite, que faz acender em nós essa resplandecente e sutil chama, pela figura de Deus, que nunca nos abandona e que sempre esteve próximos a nós, tão perto, nesse terreno causticante representado pelo deserto. Nesse sentido, é um momento em que, nessa dolorosa ruptura de valores, onde caímos em nós e temos às vezes as dolorosas constatações de que nos envolvemos em projetos inúteis
em que gastamos tanto as nossas energias em atividades, na obstinação de objetivos vazios que de fato não entravam em sintonia com a nossa essência, é nesse instante doloroso em que devemos, a partir de então, construir as novas bases para um novo entendimento e na edificação de novos valores. Ainda diante dessas reflexões a respeito do deserto em nós, Rossando Klinge nos diz que a dificuldade reside, portanto, em promover o processo de desertificação do eu, de desidentificação do que o mundo espera de nós, para então seguirmos a nossa própria orientação. Nesse processo, há uma ruptura de identidade quando nos violentamos para aderir a valores não condizentes com o que aprendemos. Sofremos por estarmos em desacordo com a nossa própria integridade. Várias vezes, Joana de Ângeles nos traz esse entendimento, quando fala-nos a respeito da falta de sentido existencial. Nos desconectamos tanto da nossa essência, nos distanciamos tanto do nosso verdadeiro eu, que lá adiante sentimos essa desvitalidade, essa desvitalização da nossa própria essência, porque caminhamos na direção contrária. Mas mesmo assim, diante dessa experiência dolorosa do enfrentamento do deserto em nós conseguimos suplantar e superar esses desafios. Assim, ainda no livro Rejubila-te em Deus, no capítulo tratado por ela como No Deserto, ela nos diz: há dias em que tudo se afigura desolador, caracterizado pela perda do sentido, sem qualquer estímulo para o trabalho de divulgação e de preservação do bem na terra. Naquele instante em que nos sentimos tão cansados, os nossos ideais parecem não fazer tanto sentido, aquilo que acreditamos, que apostamos, as nossas vinculações afetivas, os projetos sonhados e adredemente planejados por nós parecem não fazer mais sentido. Nos acrescenta Joana: há períodos na existência humana em que todas as florações da alegria e do entusiasmo emurchecem e demonstram a aparente inutilidade da sua benéfica ação. Há ocasiões em que a predominância da vulgaridade e do ressentimento golpeiam as expressões da gentileza e da dignidade, parecendo conduzir tudo e todos ao caos. Há ocorrências perturbadoras que se multiplicam na condição de escauracho maldito, em que domina o trigal das experiências de amor e de caridade direcionadas às criaturas humanas. Então, ao nosso derredor, olhando ao nosso derredor, parece tudo tão desfavorável, tudo caminhando no sentido contrário às nossas direções, às direções assumidas por nós. Mas ainda assim, segundo Joana de Ângeles, ela nos diz: nunca duvides, portanto, do êxito da verdade. Nuvem alguma pode deter indefinidamente a luminosidade solar, por mais se demore em aparente impedimento. Foi num desses desertos que às portas de Damasco Jesus apareceu a Saulo, triunfante e enganado, que seguia encarregado de infausta missão contra um de seus discípulos. Ao impacto de sua presença, derreou da animalha ricamente adornada e percebeu a gloriosa figura luminescente, passando a sofrer o horror da cegueira que o tomou, acompanhada do tormentoso arrependimento em torno da hórrida conduta que se permitia. Nesse instante, nesse deserto, a viagem foi para dentro, para a necessidade do autoencontro,
do redescobrimento, da reidentificação com a vida e do retorno aos sagrados objetivos existenciais que desprezara até aquele momento. Naquele encontro com o deserto, Paulo começou a encontrar-se consigo mesmo. Ali nasceu o apóstolo das gentes, o desbravador dos desertos humanos, expandindo o reino de Deus em todas as possíveis direções. Ainda mais adiante, nessa tão profunda e bela reflexão, Joana nos diz: ninguém consegue fugir de si mesmo ou viver saudável sem um propósito, um sentido psicológico da sua existência. O indivíduo mais inflexível nos seus ideais e convicções assim permanece até o momento em que a dor se lhe penetra, insinuante e contínua, passando a habitar-lhe as paisagens dos sentimentos. Nesse deserto, porém, numa caminhada silenciosa e demorada, surgem os tesouros da reflexão, do entendimento, dos valores espirituais e da necessidade de ser pleno. Não importa quando esse sublime fenômeno venha a acontecer, porquanto o importante é que sucederá. A bênção do tempo agora é responsável pela edificação do anjo e do holocausto de amor, porque o sofrimento é uma dádiva que Deus confere aos seus eleitos. Nesse instante, Joana de Ângeles também vem apontar, assim como Rossando Klinger nos fala dessa experiência da desertificação como esse momento profundo de encontro consigo mesmo, conosco mesmo. E apesar desse solo árido, desse calor, que a experiência sofrível desse vazio nos proporciona, ainda assim, as chances de nós entrarmos em conexão com as nossas profundas necessidades e encontrarmos o verdadeiro sentido para as nossas existências. Ainda a esse respeito, nós vamos encontrar numa mensagem de Emmanuel trazida no livro Caminho, Verdade e Vida, um tópico muito semelhante aos aspectos trazidos por estes irmãos a respeito das reflexões e da necessidade da busca por esse autoencontro, desse autoenfrentamento. Então nós vamos encontrar em Emmanuel, na mensagem Na Meditação, as seguintes questões. Inicia com a fala de Marcos, capítulo 6, versículo 32, onde nós temos registrado: e foram sós num barco para um lugar deserto. E aí inicia Emmanuel: tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Teus olhos naturalmente estão cheios da angústia recolhida nas perturbações ambientes. Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm através de impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado. É natural. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Vem a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores.
Retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te lavará a mente eivada de aflições. Balsamizará tuas úlceras. Dar-te-á salutares alvitres. Basta que te cales, e sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Regressarás então aos círculos de luta, revigorado, forte e feliz. Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo, para escalares sem cansaço a montanha da luz. Nessa linda mensagem a respeito da necessidade da meditação, Emmanuel faz umas analogias tão profundas e belas, os pés machucados de tanto caminhar, as mãos cansadas, que nos reporta as experiências de transitarmos, de caminharmos por esses desertos, do sofrimento, das dificuldades que nos assolam o coração. Refugiemo-nos em um local silencioso, buscando esse encontro e trazendo a companhia do Mestre para conosco, estarmos juntos, refletindo sobre o verdadeiro sentido das experiências difíceis da vida que nos assolam os corações. Ainda retornando ao livro Rejubila-te em Deus, finalizando a mensagem no deserto, Joana de Ângeles nos complementa. Após a visita de Jesus no deserto em Damasco, a Saulo, o prepotente rabino, déspota e criminoso, teve necessidade de 3 anos em outro deserto para diluir a construção de ferro do orgulho em que se encarcerara e argamassar a realidade do amor no coração ralado de sofrimentos. É o momento em que Saulo, naquela ocasião, precisou, para entrar nesse deserto dentro de si mesmo, encontrar as paisagens nem sempre belas, sombrias, nefastas, causticantes, que lhe queimavam ardentemente o ser, lhe mostrando seus erros. Mas também nesse deserto Saulo pôde descobrir a sua essência de amorosidade. Soube encontrar em si a sua verdadeira missão. A missão de salvar as almas humanas, de descobrir nesses solos arredios, secos, a essência para fazer brotar dentro delas a amorosidade do Pai, a generosidade do Cristo que não nos abandona, principalmente nos instantes mais sombrios e desérticos de nossas vidas. E assim continua Joana. Foi, portanto, com o reflorescimento das emoções que ele se deixou impregnar por Jesus e contribuiu vigorosamente para torná-lo conhecido e amado. Trabalha, então, diz Joana, o teu deserto interior com os instrumentos de amor e da compaixão e o transformarás em jardim de dádivas para tornar o mundo melhor, de onde o mal fugirá envergonhado. Assim, nesse sentido, queridos irmãos, que possamos transformar essa experiência do deserto em nós, essa travessia do deserto em nós, em experiências fecundas, transformando esse solo seco, árido, em um terreno banhado de humus, banhado
regado pela humildade, pelo reconhecimento de que sozinhos nós não damos conta. Reconhecer que às vezes falimos porque transitamos em caminhos tão difíceis, tão equivocados, que nos aprisionam e que às vezes roubam de nós as nossas próprias certezas. Assim, que nessa experiência do deserto possamos nós, nesse enfrentamento verdadeiro, confrontar com as nossas faltas, mas também com todas as possibilidades que se agigantam diante de nós. Porque dentro desse deserto nós podemos encontrar o oásis de bênçãos, de redenção, de autoaprimoramento, de autodescobrimento. E assim, juntos, com a companhia misericordiosa, boa e inspiradora do Cristo, nós conseguimos nos soerguer e descobrir em nós então essas paisagens que podem florescer em nós, porque nós temos sim uma essência divina em nós. Basta buscarmos as fontes certas e verdadeiras que nos conduzirão a esses oásis. Assim, após essas singelas reflexões, agradeço enormemente mais uma vez a companhia de todos vocês, que nos inspiram também a repensar e a refletir sobre as nossas próprias vidas. Agradeço imensamente essa companhia agradável ao tempo em que reitero o convite para estar conosco aqui no canal da Rádio Brasil Espírita, também da TV Brasil Espírita, e que possam transitar nos diferentes programas dessa grade maravilhosa, pensada com tanto carinho, pensada com tanto esmero e trabalhada de forma tão carinhosa por tantos irmãos que se debruçam e que doam de si mesmo e de seus corações para levar alento a todos vocês. Assim, que possamos fazer crescer cada vez mais essa grande família chamada RBE. Então venham conosco, venham somar com sugestões, opiniões, críticas também, porque nós crescemos a partir das experiências que não deram certo. Assim, agradeço mais uma vez e digo que, se for da vontade do Criador, que possamos estar na próxima semana em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Desejo que todos vocês possam ter uma semana rica de aprendizado, rica de enriquecimento interior, que seja uma semana iluminada, sempre na companhia do Mestre Jesus. Obrigada mais uma vez por tudo, pela paciência e pela gentil companhia. Muita paz e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz.